Olá, então bem-vindo ou bem-vinda aqui a mais um vídeo do canal e neste vídeo eu gostaria de analisar convosco o último relatório do último notícias da Glassnode, ok? Da última semana de 2021 e gostaria de então abordar aqui alguns gráficos com vocês para chegarmos juntos a alguma conclusão mediante este relatório, está bem? Em primeiro lugar, podemos ver que, portanto, iniciamos o ano de 2021. Este é basicamente o gráfico anual do ano 2021 do Bitcoin, do preço de Bitcoin, ok? Em que o ano iniciou na volta dos $29.000, passou tanto por 28.900, que foi aquela baixa entre o mês de maio e agosto, ok? Depois tivemos a alta histórica nos 68.560 e depois baixou novamente, ok? Tivemos aqui uma performance total de sensivelmente 78,5% em relação ao início do ano para o preço do Bitcoin, ok? Puxando aqui mais para baixo e para um gráfico que eu gostaria de vos mostrar, que é muito importante para mim este gráfico, que é ou seja, o supply está nas mãos de quem? Ou seja, a quantidade de bitcoins que existe está aonde? Ok? É importante sempre analisar isto, porque é isto que nos leva a crer cada vez mais nos fundamentos de Bitcoin e no seu crescimento de preço a longo prazo, ok? Independentemente das oscilações no curto prazo, no longo prazo é isso que realmente importa. Então, neste gráfico podemos ver o quê? Que existe um supply de cerca de 16,34 milhões que está nas mãos de pessoas, ou seja, fora das exchanges, ok? E que nas exchanges existe apenas 2.560.000 bitcoins, ok? Dentro das exchanges. É muito, muito pouco. Todo o resto está nas mãos de pessoas, de carteiras externas às exchanges. Um dado importante é esta linha azul clara, que são os investidores de longo prazo, aqueles que seguram o Bitcoin por muito mais tempo em carteira, e o gráfico e esta linha roxa, que é as pessoas que seguram Bitcoin muito pouco tempo, ok? Compram, têm na carteira e vendem passado algum tempo, ok? Portanto, é importante salientar que esta linha azul clara, desde 2010, só aumenta, ok? Então, os investidores de longo prazo detêm mais de 13 milhões de Bitcoins, ok? Isto é muito bom. É importante salientar, se nós notarmos aqui neste gráfico, por exemplo, aqui, esta última parte que é do ano 2021, podemos notar que houve um aumento dos detentores de longo prazo e houve uma diminuição nos detentores de curto prazo. Isto normalmente está relacionado com o quê? Com queda de preço, ok? Ou seja, os detentores de longo prazo, quando sobe os detentores de longo prazo, o número de detentores de longo prazo, e os detentores de curto prazo baixa, quer dizer alguma coisa. Podemos verificar aqui, podemos ver em 2018 em que a linha roxa subiu. Este é o preço, ok? Nós podemos ver aqui o preço e estas linhas são então dos detentores de longo prazo e detentores de curto prazo. Portanto, podemos ver aqui um pico do preço de 2018, como aponta aqui. Podemos verificar que o que é que aconteceu? Os detentores de longo prazo começaram a diminuir, ou seja, começaram a dar aos detentores de curto prazo. Ou seja, é um fenómeno muito interessante. Quando o preço começa a aumentar, os detentores de curto prazo, aquelas pessoas que vão pela ganância, o preço está a subir, eu vou comprar, é aí que o gráfico dos detentores de curto prazo começa a aumentar, ok? Existe sempre uma tendência oposta no gráfico. Podemos verificar isto também aonde? Aqui, em 2014, neste pico, por exemplo, em que os detentores de longo prazo venderam, ok? E os de curto prazo aumentaram, começaram a comprar, ok? Existe sempre isso
em vários picos de preço de Bitcoin, ok? Outro pico aqui, por exemplo, os detentores de longo prazo vendem, os de curto prazo aumentam as suas posições, ok? E o que é que aconteceu agora? O que é que está a acontecer agora? O que é que aconteceu ultimamente? Então, os de curto prazo venderam e os de longo prazo estão a acumular, ok? Portanto, é um bom indicador agora para o ano 2022. O que é que pode acontecer? Estamos num pico dos longo prazo, os de longo prazo podem começar a vender, quando o preço começar a subir, então os de curto prazo vão começar a comprar pela ganância e vamos ter novas altas históricas, possivelmente durante o ano 2022, ok? Outro gráfico que eu gostaria de abordar neste vídeo é aqui os Futures Open Interest, ok? Para o que é que podemos verificar aqui? Isto é o nível de contratos futuros, o nível de valor alocado em mercados futuros. Começamos o ano com 9,57 bilhões de dólares em mercado futuros e terminamos o ano com 18,87 bilhões de dólares em mercados futuros. O mercado futuros é um mercado muito especulativo, ok? Existem grandes hipóteses de as pessoas perderem dinheiro, porque o mercado também é bastante manipulado. E é isso que acontece com os mercados, com as pessoas que se alavancam nos mercados futuros. Não quer dizer que possa haver uma ou outra vantagem, às vezes, até por uma proteção de carteira, de fazer uma alavancagem, mas é um mercado demasiado arriscado. E então fechamos o ano com mais de o dobro, quase o dobro, mais 100% de valor alocado em mercados futuros. Isto depois também se traduz no gráfico, realmente estas alavancagens traduzem-se depois em várias liquidações que acontecem no gráfico. Vamos verificar o gráfico por acaso de hoje do Bitcoin. Outra coisa que eu queria mostrar antes de passar para o nível de alavancagem, eu gostaria de mostrar o gráfico aqui do último ano, em que podemos pegar aqui neste retângulo, que é o último ano de 2021, então é a partir deste gráfico, desta vela. E o que é que tivemos aqui em 2021? Tivemos isto aqui. Isto é uma clara acumulação do Bitcoin, ok? O preço esteve aqui num canal, claramente num canal, não tivemos, portanto este é o canal do último ano 2021. Ok, como podemos ver, não tivemos assim grande subida. Por exemplo, em 2020, como podemos verificar, tivemos aqui este quadrado, vai daqui até aqui. Okay? Isto foi 2020 e 2021. 2020 fez isto, 2021 fez isto. Ok? Totalmente diferente. O que poderemos prever, dois cenários possíveis, essencialmente possíveis para 2022, ou este, novamente, ou fazermos um bear market, o chamado bear market, apesar de eu já não acreditar muito nos típicos bear markets que aconteceram nos últimos anos, como este aqui, não é? Como o 2018 para a frente, praticamente o ano todo. Mas o jogo agora é outro e acredito que já não teremos assim um ano tão acentuado de bear market, ok? O que é que eu gostava também de falar com vocês é relativamente àquelas liquidações dos contratos futuros, quando é que isso se reflete no gráfico? E até estava há bocadinho a verificar isto. Isto acontece estas liquidações assim, estas liquidações em que o preço faz isto num único dia. No único dia o preço faz isto. Esta vela enorme no dia 4 de dezembro. Isto nada mais é que são liquidações, principalmente quando ele faz isto e depois vemos este recuo acentuado novamente no mesmo dia. Okay? Portanto, quando ele vem rapidamente cá em baixo e faz este recuo no mesmo dia, isto nada mais é que liquidações de pessoas que estão alavancadas nos mercados futuros. Ok? Bem, espero que tenham gostado deste vídeo e até ao próximo vídeo. Forte abraço.